E, gente, para todo mundo que está entrando agora, só para explicar, a gente está tendo dificuldade para convidar o nosso convidado de hoje para ele entrar na live, por motivos técnicos de Instagram, assim, mas acredito que agora vai dar certo. Renata, aí te enviei um convite, eu vi que você entrou aí, mas aí embaixo na live, geralmente aparece pedir para entrar na live ou algo do tipo. E aí você pode pedir mesmo que eu te aceito também. Mas eu tô enviando convite, eu não sei como é que chama. Você já tá como convidado aqui. Te mandei uma solicitação. Ah, boa. Agora apareceu para mim o convite. Eu cliquei em aceitar o convite, mas ainda não entraram ao vivo com o Renato, mas não aparece nada ainda. Ó, o Henrique está falando que o ícone para solicitar a participação é uma câmera de filmagem com um mais dentro. Logo à direita aqui da caixa de mensagem aqui embaixo. Aí tenta solicitar de novo, porque eu aceitei aqui, mas não tá dando. Por favor. De todo jeito, eu mandei um convite com a solicitação. Ah, finalmente, Matheus. Sim. Finalmente eu aceitei ali o convite, pedi para participar, mas demorou para ele responder. Não sei o que estava vendo. Não entendi. Eu também vi o seu convite, eu estava tentando aceitar, Eu aceitar. vi que tu aceitou, né, o meu pedido, mas estava demorando. Tecnologia tem disso, né? Também eu não sou um dos mais ligados nisso, não. Mas às vezes a gente aprende aqui, mas dá certo, no final dá certo. Certo. Renato, mas vamos começar então. Queria primeiro te agradecer por ter aceitado o convite. Eu E, tô ouvindo um pouquinho minha voz no fundo. eu deixa eu ver se eu não tô duas vezes aqui no. Tu tá ouvindo retorno? Deixa eu só trocar de local aqui, porque eu acho que está reverberando. Agora, vamos ver se melhorou. Beleza, vamos ver. Tá. Agora está melhor? Acredito que seja melhor.
Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ótimo. Agora, Não, então, vamos começar então, gente. Hoje com um pouquinho mais de emoção, demorou um tiquinho pra gente começar, mas um sinta bem. suspensozinho. Para dar um suspense, mas agora deu certo. E, bom, então primeiro eu vou apresentar o projeto, depois eu vou apresentar o nosso convidado, super especial, e a gente vai começar o debate, beleza? Então, esse projeto, gente, já é a terceira live aqui em Minas Gerais, é o Cinema em Movimento Circuito Universitário. Então, é um projeto anual que acontece, que é uma mostra de filmes. A gente está exibindo 5 filmes nessa mostra. Até o final de ano nós vamos fazer exibições tanto presencialmente quanto online, através de live. E dentre esses 5 filmes que a gente vai exibir, um deles é o Olhe para Elas, que é o filme que a gente vai debater hoje, do nosso convidado. Então, fiquem de olho na nossa agenda, no Instagram. Amanhã vai ter uma exibição de Olhe para Elas, amanhã na Faculdade de Medicina, no FMG. Mas hoje a gente vai ter um convidado aqui super especial, que é co-diretor do filme Olhe para Elas, que é um jornalista, escritor, diretor, roteirista, produtor, sambista, carnavalesco, enfim, né? Acho que Isso aí. já fala por si só já esse status, mas é sócio-diretor da produtora Falange Produções e, dentre outras produções, né, dentre outras obras, escreveu Paz nas Prisões, Guerra na Rua, A Cor da Esperança e Falange Gaúcha, e trabalhou nos filmes Enjaulado, Central, O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil, Olhe para Elas, que é o filme que nós vamos falar, e Envergo, mas não quebro. Então, eu vou deixar o Renato se apresentar agora um pouquinho. Queria que você me falasse um pouco, né, dessa sua carreira, dessa sua relação com o carnaval também, por que não? E como Sim. você começou no jornalismo investigativo e depois no cinema também. Tá certo. Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado também pelo, né, o Cinema em Movimento, que está levando aí o nosso Olha para Elas aí, Brasil afora, universidades, escolas. Isso para nós é muito importante e muito gratificante. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer esse agradecimento. Em meu nome, em nome da Tatiana Sager. Também esclarecer que a Tatiana Sager, né, minha sócia, diretora do filme, ela não pôde participar hoje porque ela está em plena floresta, ela está no meio da floresta amazônica, que nós estamos fazendo agora também, na sequência, um curta e uma série com a tribo, com a etnia Runicuí, Kaxinauá, mas que eles se autodenominam Runicuí, que é povo verdadeiro. Então, são 2 projetos que estão sendo feitos lá. Eu, infelizmente, não pude ir, porque tive alguns problemas esse ano. Eu tive um rompimento de tendão de Aquiles e, na sequência, uma fratura na outra perna. Mas estou firme e forte, trabalhando os roteiros em casa. E a Tatiana e o Gabriel Sager Rodrigues, que é filho dela e é um dos nossos fotógrafos, estão lá hoje na floresta. Então, por isso também que a Tatiana não pôde participar dessa live. Mas eu fui jornalista investigativo durante 33 anos. Agora estou um pouco afastado do jornalismo, mas já há 11 anos eu venho trabalhando com audiovisual e comecei a convite da Tatiana Sager, né? Porque quando eu lancei o meu livro Falange Gaúcha, foi o primeiro livro que eu escrevi, e já nos conhecíamos há bastante tempo, ela me perguntou se poderia fazer um projeto de audiovisual, fez o projeto de um curta-metragem, na sequência aí nós filmamos o Central, que é o longa-metragem sobre encarceramento masculino. Na sequência veio a série Retratos do Cárcere, e aí não paramos mais, né? Já estamos com mais outra série aí em produção, em finalização, melhor dizendo, Violadas e Segregadas, um longa-metragem de finalização, um curta também. Esse ano estivemos em Gramado com o curta Envergo, mas não quebro. Então, estamos fazendo uma série de trabalhos aí no audiovisual, eu e a Tatiana já. Então, há 11 anos a gente vem trabalhando junto. E o Olha para Elas, ele foi um longa-metragem que trata do encarceramento feminino e que veio
após a série Retratos do Cárcere, né, e como eu disse, a série Retratos do Cárcere que seguiu ao Central, né, que tratou do encarceramento masculino. Dentro desse processo, assim, linkando um trabalho no outro, o livro Falange inspirou a Tatiana para um projeto de curta, que foi o Poder Entre as Grades, totalmente baseado no livro Falange. E aí, como captamos, aí eu já tendo uma primeira experiência como roteirista nesse curta, e como captamos muita coisa que não pôde ser usada, resolvemos fazer o longa-metragem Central. E aí, com o Central também, como ficou muito assunto de fora, porque não conseguiríamos falar de tanto assunto em 80 minutos, mais ou menos, e aí fizemos um projeto, tivemos aprovado a série Retratos do Cárcere, 13 episódios tratando de diferentes assuntos do cárcere. Só que aí, 3 dos 13 episódios seriam sobre encarceramento feminino. Só que achamos que, como tratamos o encarceramento masculino com um longa-metragem, e também descobrimos ali o quanto é importante a questão, e embora muito mais invisibilizada, mas a questão do encarceramento feminino, resolvemos também fazer daí um longa-metragem sobre encarceramento feminino, que aí foi o Olha para Elas, né, que está participando do Cinema em Movimento. Perfeito, perfeito. E você cita Falange Gaúcha, né, que inspira o Central, que é o primeiro longa, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação do que foi Falange Gaúcha, né, esse início de movimento das facções no televídeo, e como que isso veio influenciado do Rio de Janeiro, me parece também, né? E você, como jornalista investigativo, cobriu, e tudo isso, né, teve um dos capítulos mais marcantes, que foi a fuga em 1994, né, que foi muito midiático, que você estava na cobertura também. Eu queria que você me falasse mais como é que foi cobrir esse movimento, e como que isso foi importante no futuro, né, para se construir essa sua carreira no cinema e como escritor, a partir dessa fuga de 94. Né? Certo. O Falange Gaúcha foi um trabalho, digamos assim, de pesquisa durou 20 anos praticamente, né? Eu comecei ele em 1987, foi a primeira pesquisa e assim, o primeiro trabalho apontando a existência de facções criminosas aqui no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro trabalho, né, um trabalho jornalístico, mas na época não havia nem trabalho acadêmico, trabalho de espécie alguma, que mostrasse a existência do crime organizado no Rio Grande do Sul. E o Falange Gaúcha fez isso, tanto depois virou fonte para diversos trabalhos acadêmicos, desde TCCs a teses de doutorados. Então, com o Falange Gaúcha, eu mostrei os primórdios, quando o crime começou a se organizar aqui no Rio Grande do Sul e quando houve a primeira tentativa, né, de criação de uma facção, que foi a Falange Gaúcha. Só que na sequência a Falange se desmantelou, se dividiu, começaram a surgir outras facções, mas o livro, o Falange Gaúcha, então, ele tem isso de ter sido o pioneiro, né, o primeiro trabalho a respeito, mostrando como é que eram as relações dentro dos presídios, principalmente, na década de 80 e 90. Só que o crime ele começa a se modificar também, né? E também acho que é importante dizer que a Falange Gaúcha ela foi inspirada, foi uma tentativa de cópia da Falange Vermelha, que depois deu origem ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, por associar traficantes a assaltantes de banco, principalmente, assaltantes de banco e de carro fortes. Mas, então, depois do lançamento, eu lancei o livro Falange Gaúcha em 2008, a primeira edição. Em 2013, nós filmamos aí o Poder Entre as Grades, que é esse projeto da Tatiana Sager, né, de documentário, foi um curta-metragem totalmente inspirado, que também, aí, por consequência, contou a história do crime organizado aqui no Rio Grande do Sul, dos primórdios. Já o Central, no Central nós decidimos contar como é que era a realidade do Presídio Central
e como as facções, a partir do presídio, que na época era o maior presídio do país, não a maior prisão, mas o maior presídio, né? Havia penitenciárias com mais presos, mas nenhum presídio no Brasil tinha a população do Central, que chegou até mais de 5 mil presos. E resolvemos, então, e também contribuiu muito para isso o fato de uma CPI do Congresso Nacional de 2008, 2009, ter apontado o presídio central aqui de Porto Alegre como o pior presídio do país, né? Ou o pior. E nós começamos, então, a investigar a realidade do presídio central e aí descobrimos que as galerias estavam loteadas entre facções criminosas. As facções dominavam o Rio Grande do Sul. É importante também pontuar que o Rio Grande do Sul é o estado onde tem o maior número de facções, né? Onde o crime organizado, entre aspas, ele é mais dividido, porque são muitas as facções que lutam, né, pelo domínio do tráfico de droga e pelo poder. E então o presídio central, 80% dele estava na mão, no comando de facções que lotearam o presídio através de galerias. Umas dominavam 2 galerias, outras dominavam uma, e lá, a partir dessas galerias, elas não só oferiam altíssimos lucros durante a época que estávamos filmando e ouvindo os depoimentos, inclusive de autoridades. Tinha a galeria que faturava até R$500 mil por mês, isso através de extorsão de familiares de outros presos, através de venda de drogas dentro da galeria, através de diversos mecanismos lá. Havia familiar que tinha que levar R$1.000 na época, isso, 2015, tinha que levar até R$1.000 por mês para dentro do presídio, para pagar despesas diversas do seu familiar. Então, e as galerias chegavam a ter 500 presos, de 300 a 500 presos, num espaço em que era no máximo para 100 presos. Então, nós procuramos mostrar como, né, isso com depoimentos de apenados, depoimentos de autoridades, juízes, promotores, autoridades diversas, policiais, oficiais, diversos que admitiam esses problemas lá dentro do presídio central. E então as galerias, além de gerarem altos lucros para as facções, a partir dessas galerias, as facções ordenavam os crimes aqui fora, comandavam o crime aqui fora a partir dessas galerias, através de telefones celulares, centrais telefônicas que montavam, através de mensagem. Depois surgiu o WhatsApp, que ainda facilitou ainda mais. Então, as ordens para os crimes cometidos aqui fora, muitos homicídios, assaltos, vinham de dentro do presídio. Então, o presídio, ele, além de estar dominado pelas facções, ainda tinha isso que as facções de lá dominavam o crime aqui fora, e isso, no período de 2016, 2017, colocaram Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, entre as mais violentas do país, coisa que antes não acontecia. E enquanto isso, ao mesmo tempo, com esse loteamento das galerias dentro do presídio, as facções que antes guerreavam pelo poder na década de 90, na época da Falange, lutavam pelo poder, pelo domínio dos presídios, elas se pacificaram dentro dos presídios, mas, em compensação, multiplicaram a guerra nas ruas. E disso até vem o título do livro que eu e a Tatiana escrevemos a 4 mãos, que é Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas, né? É uma sequência do Falange Gaúcha, mas contando sobre o que aconteceu na sequência da Falange Gaúcha, principalmente a partir de 2006, né, de 2006 em diante. Foi um fenômeno que foi se desenhando a partir de 2006 e até os dias atuais. Perfeito. Esses foram um dos primeiros a desmantelar essa ideia, né, de que se tem, de que a prisão só é uma ameaça, só é um problema quando está tendo rebelião, quando está tendo massacre, quando está tendo assassinato. Mas não, né? Muitas vezes na calmaria ali,
as prisões Exato. estão organizando o mundo de fora, né? Assim, então, essa é uma noção muito primordial, né? Informalmente, é como se o Estado, né, eu não falo assim o Estado em si, mas eu digo o Estado enquanto instituição, como o Estado tivesse feito um acordo com os líderes, né, principalmente os líderes de facções, são eles que dominam os presídios. O acordo tipo, não pode haver fuga, não pode haver mortes dentro dos presídios, não pode haver queima de colchões, coisas que aconteciam com frequentes, para não chamar a atenção, então dá uma aparência de que há uma tranquilidade no sistema, mas em compensação é como se o sistema tivesse entregado a chave das galerias para as facções, para elas comandarem as galerias e a partir dali comandarem o crime do lado de fora. Então, o documentário central justamente ele denuncia tudo isso, né? Toda essa situação que faz com que as pessoas muitas vezes achem que presídio superlotado é a solução. As pessoas pensam muito em vingança, né? Porque se sentiram agredidas, que o crime, de certa forma, a sociedade toda se sente agredida quando se comete um crime. Então, o sentimento de vingança faz com que as pessoas achem que o sistema tem que ser o pior possível, que daí estará se cumprindo uma vingança em relação àqueles que cometeram crime, mas a sociedade muitas vezes não percebe que na verdade, é como se estivesse dando um tiro no pé, porque a superlotação e a falta de controle dos presídios faz aumentar, crescer a criminalidade e a insegurança do lado de fora. Perfeito. Nunca foi sobre ressocialização, né? De forma alguma, pelo contrário. É sobre uma vingança. Né? Exato, Matheus. Até porque é o seguinte, porque o que acontece? Aquele jovem que entra lá e cai na mão de uma galeria, cai numa galeria de facções, eles muitas vezes, o Estado não dá praticamente nada para quem está lá dentro. Dá uma alimentação que evidentemente é criticada pelos presos, a qualidade é criticada, mas não dá itens de higiene, não tem uniforme, não tem uma série de coisas que são supridas pelas facções. E aí que entram os familiares. Ou os familiares pagam por isso, e se não pagarem, vai se acumulando uma dívida. E aí, quando aquele jovem que lá entrou, quando ele sair do presídio, ele tem que cumprir metas para pagar essa dívida. Metas estabelecidas pela facção. E essa meta é em forma de crimes, em forma de assaltos, forma de roubos de carro e assassinatos. Então, ou seja, quem é que paga a conta? Quem paga a conta é a sociedade livre. Sim. Ele sai endividado com uma nova pena, né? Mas uma pena para o tráfico agora. Né? O tráfico, exato. Entendi. Não, perfeito. E eu queria falar um pouco sobre o Central agora, antes da gente entrar no Olhe para Elas em específico. E, nos dois filmes, né, são dois longas, vocês filmam dentro da prisão. Né? Então, muito se fala, né, sobre o que é o sistema prisional, mas vocês inovaram bastante na forma, quando no Central vocês dão a câmera para os presos filmarem as condições. Né? E aí, com isso, eles filmam locais que ninguém nunca tinha tido acesso, né? Assim, que não se era mostrado na mídia. E aí, o preso com a câmera, vocês conversaram, né, e tiveram acesso à liderização para fazer essa troca, né? Eles devolverem as filmagens e vocês utilizarem para mostrar como era, de fato, as prisões, e aí ter esse arquivo, né, jornalístico para poder produzir o longa, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Exato. Isso acho que é uma das etapas assim, mais fascinantes, né? Assim, mais complexas e fascinantes assim, de todo o nosso período de filmagem, com certeza foi isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso era uma convicção e uma obsessão da Tatiana. Tatiana, que é fotógrafa, ela tinha essa obsessão, que nós tínhamos que mostrar o interior das galerias superlotadas com os presos. Só que ninguém entra, nem a guarda entrava, a não ser que fosse numa operação especial que entrasse um pelotão, um batalhão. Mas senão nem a guarda entrava nas galerias quando os presos estavam presentes. Eles alegavam questão de segurança e não nos deixariam entrar de jeito nenhum, já deixaram claro desde o início, quando fizemos todas
requisições, né? E claro que não deixariam entrar. Mas a Tatiana tinha essa a obsessão, e a maneira que ela pensou é justamente: temos que colocar a câmera na mão dos presos para que eles mesmos filmem o interior das galerias com eles presentes. Só que aí, claro, o primeiro contato a esse respeito foi feito com o judiciário. O juiz Sidney Bruzus, que autorizou sem problema nenhum, né? Da parte dele, parte do judiciário, autorizou. Fomos à SUSEP. A SUSEP, que é a Superintendência de Serviço Penitenciário, autorizou. Só que a SUSEP, na época, o presídio central não estava na mão da SUSEP, estava nas mãos da Brigada Militar, que era quem administrava e quem respondia pela guarda. Não eram os policiais penais que estavam atuando no presídio central, e sim os policiais militares. Então, tivemos uma longa e difícil negociação com a Brigada Militar. Eles também alegavam que era questão de segurança, que não poderiam fazer isso, que não autorizariam, até que houve uma troca de um diretor, e um diretor, assim, com a mente um pouco mais aberta, um sociólogo, hoje está na reserva, hoje tenente-coronel, Dagoberto Costa, nos autorizou, né, a colocar. Só que aí veio a parte mais difícil, que é, porque, tudo bem, convencemos as instâncias, né, estatais, né, as instituições estatais, mas a parte mais difícil seria convencer quem realmente manda nas galerias, que eram as facções. Aí tivemos uma primeira reunião, eu e a Tatiana, com 5 líderes de facções. Quando nos foi autorizado, sabe, vocês vão ter que negociar com os presos. E nos levaram numa sala e chegaram lá, abriram a porta, nós entramos, aí estavam 5 líderes de facções sentados lado a lado, pacificamente, uns brincavam com os outros, num contraste incrível, assim, com a guerra do lado de fora, né? Em relação à guerra entre as facções do lado de fora. E aí os líderes começaram a nos perguntar e querer saber qual era a nossa intenção, por que a gente queria filmar, e nós fomos respondendo. Queríamos mostrar a realidade, queríamos mostrar a situação. Alguns líderes na verdade, alegaram ali que iriam consultar a massa, né? O pessoal, na verdade, não era a massa, a gente sabe que era consultar os primeiros escalões das facções e tal, né? Mas eles alegavam. De imediato disse que não aceitaria, de uma das facções, porque era aí uma questão pessoal dele, que estava para sair para o regime semi-aberto, e ele tinha medo que qualquer coisa atrapalhasse a progressão de regime dele. E outros 2 disseram também, não, o restante, na verdade, todos disseram que responderiam na sequência. Houve mais 3 reuniões que a Tatiana participou sozinha, porque na época eu trabalhava com repórter no Grupo RBS, então não tinha todo o tempo disponível, né? Dividia o meu tempo entre o audiovisual e o jornalismo, e a Tatiana participou sozinha, encarou, cobrou deles, cobrou dos líderes, assim, com uma coragem incrível, cobrou descumprimento de palavra de cela, porque uma das regras dentro do sistema é a palavra de cela, o que promete dentro do presídio. Isso envolve autoridades, envolve presos, envolve todo mundo, tudo o que é prometido tem que ser cumprido. Entre eles, os presos, a gente sabe até de casos de antigamente que houve morte por descumprimento da palavra de cela. E eles prometiam uma coisa e não cumpriam, prometiam que dar entrevista, não cumpriu, e a Tatiana um dia cobrou deles que estavam descumprindo a palavra de cela, de coragem, porque eu ainda brinquei com ela. Você sabe, né, evidentemente, né, Tatiana, que esses caras aí com quem tu tá falando, que eu também já falei, são aqueles que pegam o telefone e ligam e mandam cortar uma cabeça aqui fora, que mandam esquartejar aqui fora. E era mesmo, era a realidade. Mas tudo bem, seguimos negociando. Aí teve uma última reunião, essa bem intensa, com a participação do juiz Sidney Bruzuska, do Comando da Segurança do Presídio Central, né, oficiais da Brigada, eu, a Tatiana, e 26 líderes e sublíderes de galerias, aí não só as de facções, porque aí entraram as galerias
as galerias de grupos, digamos assim, que não ficam misturadas às facções, como a galeria das trans e das travestis, a galeria dos autores de crimes sexuais, a galeria, na época, de pessoas, de portadores de curso superior, que ficavam também com esses policiais, também galeria, e assim, várias galerias dos evangélicos. Aí tivemos essa reunião e eles perguntaram por que voltaram a perguntar o que nós queríamos com as imagens, o que queríamos que filmasse. A Tatiana esclareceu, eu bem contribuí, que era para mostrar a superlotação, a gente queria mostrar a superlotação, e aí um dos líderes, não, então se é isso, não, de jeito nenhum, não vamos deixar. Mas por quê, né? Por que não pode mostrar a superlotação? Daí, claro, aí a gente, somando A com B, todas as conversas que havíamos tido, nós entendemos que quem reclama de superlotação são os presos comuns, aqueles pobres coitados que não têm poder nenhum de mando. Mas quem tem poder de mando quer maior lotação ainda, porque esses líderes, eles tinham lá galerias exclusivas e bem equipadas, enquanto que os outros dividiam os corredores e as demais galerias, as demais celas que não tinham porta, superlotadas, demais, e para as lideranças e para as facções, quanto mais lotada a galeria, maior a arrecadação e também maior o potencial de mão de obra. Então, mas, no fim, conseguimos colocar câmeras na mão de de duas facções, duas galerias de facções, mais na galeria das trans e travestis, mais nas galerias nessa dos ex-policiais. Conseguimos colocar 4 câmeras no final das contas e aí obtivemos essas imagens exclusivas, né, que é ali o cotidiano. Tem muita coisa até que a gente não usou, né? E aí depois até em termos de cinema, assim, para quem é de cinema, principalmente que esteja nos acompanhando, vai entender assim que houve um conflito. Nós tivemos que trocar 3 vezes a equipe de montadores do filme, porque eles não entendiam, porque nós, com o nosso espírito jornalístico, nós entendíamos que o ineditismo dessas imagens compensava a má qualidade das imagens. E os montadores, que eram pessoas mais do cinema mesmo, eles entendiam que a má qualidade das imagens filmadas pelos presos prejudicaria a qualidade do filme. E nós insistimos, batemos o pé que nós queríamos muito, porque são imagens inéditas até hoje, assim. Que bom que bateram pé, né? Que bom que bateram pé e deu o grande longa que foi, né? E eu queria, assim, já entrar, então, no Olhe para Elas. Você falou, né, sobre essa questão de que muitas vezes os familiares tinham que ir atrás, e essa já é uma primeira coisa, assim, que me destaca no Olhe para Elas, né? Quando se entrevista os presos, no presídio masculino, geralmente se fala sobre poder, sobre dinheiro, sobre facção, enquanto no presídio feminino sempre se fala sobre a família, sobre os filhos, e muitas vezes uma certa cumplicidade, né? Por exemplo, no filme tem depoimentos de mulher que vai levar droga para o seu marido que está preso na prisão e acaba sendo preso por causa disso, né? Então essa relação muitas vezes de cumplicidade do marido, né, que já é um criminoso, influenciar e falar, não, faz isso aqui para mim, não, vai ser tranquilo, fulano de tal já fez, e a mulher acabar se ferrando e sendo presa por causa disso, né? Eu queria que você comentasse um pouco. Perfeito. Uhum. Essa mudança de narrativa, né? O que o presídio masculino fala e o que o feminino fala. Essa palavra. Uhum. O que a gente percebeu ao longo das filmagens do Olha para Elas, assim, é que muitas delas estavam ali, a maioria, dizer assim, estava ali em função de alguma figura masculina. Ou em função de um pai, em função de um irmão, porque acabaram sendo envolvidas através de uma figura masculina, seja de forma direta, como tu bem colocaste,
Algumas são obrigadas a levar drogas para dentro do presídio masculino, por exemplo, e acabam presas por tráfico. Ou seja, porque também muitas ali delas assim, acabaram herdando, entre aspas, a boca de fumo do marido, porque o marido sustentava a família com a boca de fumo, com a prisão do marido, elas substituíram no negócio, porque não tinham outra maneira de obter recursos para sustentar a família. E também, muitas vezes, até, que eu digo de forma indireta e injusta, porque há casos, e isso até não olha para ela se fala, em que a polícia dá uma batida numa casa e a mulher vai presa junto. Ela pode ser companheira de um criminoso, mas o casamento, a instituição companheirismo não é crime, certo? Se ela não contribuiu em nada que justifique, digamos assim, uma cumplicidade, a não ser o companheirismo, não deveria, né, ter sido presa, mas acontece muito isso, assim, dando uma batida, ela está na casa e vai todo mundo preso, todo mundo que é maior de idade vai preso, então há mulheres que vão presas também nessa situação. Então o que a gente observa é isso, é muita mulher sendo presa, até, e podemos observar que o índice entre as privadas de liberdade e os privados de liberdade, o índice de envolvimento com tráfico de drogas ou crimes correlatos seria maior entre as mulheres. O índice, a proporção é maior entre as mulheres, né, de crimes relacionados ao tráfico de drogas. E tudo em situações desta forma. Assim que eu coloquei, né, envolvimento via alguma figura masculina, na maior parte dos casos. A outra questão que tu colocaste, da questão da família, né? Sim, isso também acho que foi assim como nós identificamos e destacamos no Central como o problema mais grave que víamos, que é o poder das facções dentro do presídio, no feminino nós vimos como o problema mais grave a questão da família. Por que isso? Porque os homens que estão presos lá no presídio central, aqueles que assumiram, que muitos nem assumem seus filhos, né? Há muitos nem assumiram, mas aqueles que assumiram seus filhos, eles gozam de uma determinada tranquilidade, porque sabem que do lado de fora a mulher está respondendo pelos filhos. Mas agora a mulher que vai presa, ela não goza desse mesmo, dessa mesma situação. Ela, muitas vezes, os filhos, quando a mulher vai presa, são espalhados entre familiares, amigos, amigas, sabe? Os filhos são separados porque vão para casas diferentes. Algumas mulheres que acabam presas e que têm mães, aí ainda tem às vezes a mãe para responder, mas às vezes a mãe é muito assim, já idosa e já não tem condições. Uma das entrevistadas ali no Olha para Elas, ela mesmo fala no filme, né, que ela estava na unidade materno-infantil porque havia dado à luz há poucos meses, ainda era lactante, estava menos de um ano, com um filho menos de um ano, mas estava vencendo o prazo para que a criança permanecesse com ela no presídio, no Madre Pelletier. E se isso acontecesse de a criança sair, ela teria que deixar com a mãe dela, que já estava com 7 filhos dela e 3 filhos da irmã dela, que havia sido assassinada. Então seria uma 11ª criança que ficaria, ou adolescente ou criança, que ficaria sob a guarda da mãe dela. Mas ela acabou saindo e aí pôde ajudar a mãe nessa questão. Mas o que vemos, muitos casos ali, é de mães que fazia meses que não tinham notícia dos filhos. Não sabiam o que estava acontecendo. Muitos ali. Tem uma família que aparece depois, há um encontro, no filme é um encontro de uma mãe com 3 dos seus 6 filhos, e esse encontro só aconteceu porque eu e a Tatiana, nós pedimos autorização para a Justiça, pedimos autorização lá para o Conselho Tutelar, e nós providenciamos de levar os filhos para ver a mãe, porque fazia 1 ano e meio que eles não viam a mãe, e obviamente a mãe não os via.
Então, é uma situação muito angustiante para as mães, né? Para isso, de não ter notícia dos filhos ali. Além de tudo, de não ter notícia dos filhos, tá? Não saber como é que os filhos estão, não sabe, tem umas ali, alguns casos, e elas falam, que não sabe nem onde estão os filhos, não sabe. E o próprio, isso não está no filme, mas assim, numa das conversas que eu tive com o juiz Sidney Brusca, uma época que ele estava ali respondendo também pelo Madre Pelletier, ele disse que eles fizeram uma pesquisa numa época, isso já há alguns anos atrás, e que, conversando com as presas, havia mais de 700 crianças que as mães não sabiam onde estavam. Isso, evidentemente, de várias. A população no Pelletier, no Madre Pelletier, era maior do que a atual, mas havia mais de 700 crianças assim que não se sabia como é que estavam, qual era a situação. Então, eu vejo assim, uma crítica para o Estado, de um modo geral, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado, de um modo geral. O Rio Grande do Sul até evoluiu, nos últimos anos, até evoluiu nesse sentido. Mas o que eu observo, assim, falando em termos de Brasil, é que há uma grande preocupação em prender, mas muitas vezes assim, nenhuma preocupação em saber o que vai acontecer com os filhos dessas mulheres. E isso foi algo assim que nos tocou muito na questão no filme Olha para Elas. Isso. Hoje a gente está com uma população carcerária feminina de 50 mil pessoas, né, no Brasil, e é muito sintomático o que você fala, né? Que quando a mãe vai presa, o filho fica com a avó, né? Não fica com a Maria. Fica com a mulher mais próxima, né? E é uma condição muito cíclica, né? Tem no filme que fala isso, né? Tem uma mãe que gerou um filho, né? Que deu à luz na prisão, nasceu na prisão, ela nasceu na prisão e a mãe dela nasceu na prisão também. Né? Então, é um ciclo de violência que não se acaba, né? Assim, Exato. É até analisado esse caso relatado, é analisado por uma assistente social, né, da SUSEP, a Daiana, que também é a Daiana Dias Martins, que é autora de um livro muito interessante, que trata também da questão, né, do aprisionamento feminino, que ela justamente fala, Daiana fala ao relato da privada, da mulher privada de liberdade, e a assistente social ela fala que é um ciclo que se repete, vai se repetindo de geração a geração, né? Que vai se repetindo, e infelizmente a gente vê pouca medida para se cortar esse ciclo, né? Para se encerrar esse ciclo. E na verdade o que acontece com grande parte dos filhos, tanto de presos homens como de mulheres, é isso, a gente vê uma repetição, né? Uma repetição, e principalmente das mulheres, que a gente vê assim, muito uma repetição. Por quê? Porque o que acontece? Porque essas crianças e adolescentes cujas mães são presas e que não se sabe muitas vezes, alguns casos vão para abrigo ou ficam com parentes, ou não se sabe a situação real, muitas vezes, né, dessas crianças, elas ficam numa situação de invisibilidade perante o Estado e perante a sociedade. Mas quando é que elas se tornam visíveis? Quando chegar na adolescência e se cometer algum ato infracional, ou quando chegar na maioridade e cometer algum crime, aí se tornam visíveis, porque aí passam a ser objeto de punição, né? Enquanto são vítimas, são invisíveis, mas quando passam a ser alvo de punição, aí se tornam visíveis. E também, isso também é válido para as próprias mulheres privadas de liberdade, que a gente percebeu isso. Porque boa parte delas, a maioria delas, as que deram depoimento, algumas que nem chegaram a falar conosco, mas não entraram no filme, o que a gente percebe é que ao longo da vida essas mulheres são vítimas de violência doméstica, violência, abusos, né? Desde a infância são
vítimas de abusos, de violência doméstica, de violências diversas, violência sexual. E há casos ali que elas mesmas falam que deram parte, denunciaram, e que não houve uma ação de punição para as pessoas que as agrediram. Uma foi estuprada por um padrasto, que nunca foi preso, outra fez 12 queixas. Vocês me escutam, pessoal? O Renato travou para mim. Eu não sei se fui eu que travei ou se ele que travou para mim. Alguém que estiver assistindo. Não sei se ouviu um cortezinho. Houve um corte? Ouviu. É. Eu não sei se fui eu que travei ou foi você, mas agora eu te escuto perfeitamente. Pode continuar. Oi? Agora tá normal? Me escutando também? Sim. Então, como eu estava falando, são mulheres que são vítimas ao longo da vida de questões de crimes diversos, de abusos, violência doméstica, deram queixas, às vezes não podem dar queixa porque moram numa região dominada pelo tráfico e quem mora em região assim não pode chamar a polícia, né? Mas aí elas se tornam visíveis, evidentemente, de quando elas cometem algum deslize, algum crime ou algum ato reprovável, e aí sim, se tornam alvo de punição, aí elas se tornam visíveis. É. Sim, exatamente. No filme fala que a pessoa chega ao sistema penitenciário quando todas as outras instituições falham, né? Então isso é muito marcante, né? E uma fala de uma presa que é muito chocante, né? Talvez seja um dos momentos mais dramáticos do filme, é que ela é presa e ela não estava nem no local do crime. O marido espanca o filho dela, o marido mata o filho dela e ela é responsabilizada por assassinato porque ela deveria ser responsável por aquele ato, né? Então, assim, Exato. A punição, como a promotora que analisa o caso diz, né? Porque se coloca, a sociedade coloca a obrigação de zelar pelos filhos como da mulher. E a sociedade age, de certa forma, dessa maneira, tanto que há pouco eu coloquei que os homens que estão presos têm essa tranquilidade de saber que a mulher está cuidando dos filhos, enquanto que as mulheres que estão presas não têm essa mesma tranquilidade e se coloca, de uma certa forma, a mulher como a responsável, a grande responsável pelos filhos é a mulher. Essa mulher, esse caso que tu relatasse agora, que tu lembrasse, é o caso de uma mulher que ela era vítima de violência doméstica, e então ela saía de casa por conta disso e acabava voltando. Mas acontecia, você sabe, sempre violência contra ela. O companheiro agredia e ela acabava voltando. E aí ela era quem trabalhava e sustentava a família. Um dia ela, como sempre fazia, foi trabalhar, deixou os filhos com o companheiro, e o companheiro, numa crise, numa mistura de drogas e outras questões, foi extremamente cruel e matou o bebê, que era filho de ambos, filho dos dois. E a questão é isso, né, que culparam a ela, colocaram ela como cúmplice, não colocaram. Inicialmente era negligência, mas agravaram para cumplicidade, como se ela tivesse concordado e participado daquilo. Mas pelo fato, na verdade, julgaram o fato de que ela voltava para o ex-marido, mas como se ela voltasse para o ex-marido desejando aquele final trágico que foi a morte do filho. E acabou condenada a mais de 20 anos, por um crime que ela não teve nenhuma participação. É muito triste. Assim. Renato, a gente está chegando às 8 horas, então assim, a gente tinha combinado mais ou menos 1 hora de live. Vamos para as considerações finais. Assim. Eu queria te perguntar uma coisa sobre um acontecimento recente, saindo um pouco do filme para a gente finalizar, num clima um pouquinho mais otimista. Perguntar como é que foi você ter recebido uma homenagem da Escola de Samba, Alvorada. Você foi
contagiado pelo carnaval, e eu queria que você falasse um pouco, né, para finalizar, dessa sua relação com o carnaval, e se você vê alguma interseção entre carnaval e cinema, entre carnaval e jornalismo, enfim, suas... Sim. Isso aí é uma coisa que eu ainda quero também, tenho projetos para também levar o carnaval para o audiovisual, assim como levei para o jornalismo durante praticamente todo o meu tempo, porque eu sempre trabalhei em duas áreas preferenciais, né, que é o samba barra carnaval, e a segurança pública. Trabalhei no jornalismo, né? E em função também disso, sim, desse... E também, claro, também em função, né, acho que muito, até pelo que a escola descreveu, inclusive no samba, e em função dessa, digamos, multiplicidade de atuações, assim, que tu colocaste no início, né, de trabalhar com cinema, trabalhar com jornalismo, trabalhar com temas de segurança pública, com temas de carnaval, trabalhar em várias frentes, vamos dizer assim. A escola de samba decidiu me homenagear, e também por toda a força que sempre procurei dar ao carnaval, toda a visibilidade que procurei dar através do meu trabalho jornalístico. E aí surgiu essa homenagem da escola de samba, tradição alada de Alvorada, né, de fazer, fiz um belo samba, aliás, até parabéns compositores, porque eles conseguiram captar em forma poética assim, a minha vida, falando assim, lembrando que na minha época de guri, o sonho da maior parte dos guris era ser jogador de futebol, daí eles falam, né, sonhou ser jogador de futebol, né, o sonho de ser, alguma coisa assim, não me lembro agora a letra assim completa, mas de ser jogador de futebol, perdeu para a escrita do aluno excepcional. Então pegaram assim, que na época era muito elogiado pelos professores, na época de colégio, então perdeu para a escrita, porque o meu maior talento aí, deixando a modéstia de lado, é a escrita, né? E tal, e também falam da questão do meu pai, tudo assim, me fizeram uma entrevista comigo e colocaram tudo depois assim no enredo e na letra. O meu pai, que eu disse que meu pai, quando eu tinha 7 anos, nos meus primeiros textos, meu pai dizia que eu ia ser escritor, então eles falam isso assim na letra, que eu previu, que, né, a previsão do meu pai, fala uma série de coisas assim relacionadas à minha vida, conseguiram condensar muito bem no enredo e no samba. Aliás, ali para quem me segue, está fixado ali em cima, tem uma foto, e está fixado, quem clicar ali no primeiro post que aparece, ali que está fixado no meu perfil no Instagram, pode ouvir o samba ali. Quem clicar ali é o samba, pode ouvir o samba que eu me homenageou. Mas para mim foi uma grande emoção, porque eu trabalhei no Jornal Popular, como Diário Gaúcho, e o carinho que as pessoas têm assim é algo incrível, né? É muito grande assim. E as pessoas humildes, pessoas de periferia. E lá quando eu passava assim, durante o desfile, o carinho, as pessoas abanando, sinalizando e gritavam que eu merecia aquilo tudo assim. Foi emocionante, foi muito emocionante mesmo, uma grande emoção tive esse ano, então, e uma grande emoção que eu tive na vida, né, com essa homenagem. Legal demais, a homenagem merecidíssima, né? Então... porque eu costumo dizer, né, que antes de... Eu, como sou de uma família que sempre foi ligada, dos dois lados, de pai e mãe, sempre foram ligados ao carnaval, posso dizer assim que, bem antes de ser jornalista, bem antes de ser cineasta, eu já era carnavalesco. Perfeito. Veio primeiro carnavalesco, né? Certo. Ótimo, bacana. Renato, então eu queria te agradecer pela presença e também te agradecer pelo filme, por todas as produções, pela sua contribuição, enfim, né, com essa nossa conversa, pela sua contribuição com o entendimento dos presídios no Brasil. Foi ótimo, assim, acho que foi incrível, muito bom ter te ouvido falar. Muito obrigado mesmo, assim. Então, vamos finalizando por aqui. Essa live foi uma realização, né, do patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura do Governo Federal. E eu deixo com o Renato as suas últimas palavras e a gente finaliza, tudo bem? Certo, tudo bem. Então, Matheus, eu agradeço muito. O trabalho de vocês é importante muito para a gente, para nós que trabalhamos com audiovisual, isso é muito importante em termos de divulgação, não só prestígio, mas
porque não adianta, né? Quem escreve um livro quer ser lido, principalmente isso não é uma questão financeira primordial, obviamente. A mesma coisa vale para quem trabalha com audiovisual, quer que seu trabalho seja visto, seja assistido, né? E vocês proporcionam isso muito bem. Aliás, aqui, para quem é aqui de Porto Alegre, nós temos até quarta-feira a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, e lá na banca da Associação Rio Grandense de Imprensa tem o Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas, vendido em promoção a R$ 20, e também o A Cor da Esperança, que é o romance que eu escrevi, está também à venda lá na banca da Ari. E peço assim, que as pessoas continuem acompanhando isso, Cinema em Movimento, acompanhando os nossos trabalhos, pode nos seguir nas redes, tanto as pessoais, minha, Renato Dornelles, Régio Dornelles, ou da Tatiana Sager, ou também da Falange Produções, ou da Panda Filmes, pode seguir, vão estar acompanhando aí, porque nós estamos aí, em brevemente estaremos com trabalhos novos aí. Muito obrigado a ti, Matheus, também a todos que nos acompanharam aí. É isso. Muito obrigado, pessoal. Então, com essa nós finalizamos. Vou fechar a live aqui. Até mais, gente. Até mais. Obrigado.